Nós estamos celebrando esse mês de fevereiro a leitura, o estudo, a pesquisa, a meditação do livro de Daniel e as profecias que nelas estão escritas, inseridas. Daniel não é somente um livro histórico que traz uma história viva de algo real, mas o livro do profeta Daniel também traz para nós mensagem escatológica, profética, mas uma das coisas lindas e maravilhosas que o livro de Daniel nos mostra é o Deus que é pessoal, que ministra cada vida e que ministra naquilo que a gente mesmo se expõe a Ele. Nós vemos Deus agindo na história, governando o seu povo, e é muito importante quando a gente fala governando o seu povo Israel, a gente não faça associação ao Brasil. Tem um monte de gente que lendo a Bíblia, pega a história do Brasil e faz associação a Israel. Pare com isso. Povo de Deus eleito na terra, nação Israel. Nós estamos agora como igreja e tantos irmãos nossos em todos os países. Então não existe, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém, a gente pode declarar isso profeticamente. A gente pode até lançar mão do livro da Bíblia, dos Salmos, que diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a gente sabe que numa pesquisa leve e rasa, o Brasil não é tão assim do Senhor Jesus. Vamos parar de nos enganar. Com as coisas que acontecem nessa nação, é a idolatria que há nela. Então, se assim fosse, no sentido geral, por conta da idolatria, o Brasil já estaria vivendo uma bancarrota há muito tempo, porque o Senhor permitiria invasão e tanta coisa aqui dentro. Então, por sua misericórdia, Ele tem abençoado as nações, não obstante ao fato de tanta idolatria e tanta distância dEle que muitos estão, a começar pelos governantes. A Bíblia mostra a história do povo de Israel em declínio todas as vezes que o rei era idólatra, egoísta, orgulhoso. Não importa quem se assentar à cadeira do Brasil, é claro que eu e você temos que ter inteligência para votar, eleger alguém, a começar pelos critérios bíblicos, aquilo que é claro, aquilo que é patente. Mas eu e você também temos que compreender que, não obstante a quem se sente lá, pode ser quem quer que seja, existe um povo neste país que se dobra ao poder do Senhor, e que essa pessoa pode ser a mais influente possível, nunca vai fazer o que ela quiser apenas fazer, sempre vai ter que dar obediência ao Deus que nós servimos nesta terra, porque a história do profeta Daniel mostra um povo numa terra estranha e exilado, porque foram levados cativos. Eu já estou falando sobre o livro de Daniel, abra aí no capítulo 1. Então mostra isso, contextualiza isso, e não obstante ao fato de o reinante sequer se dobrar ao senhorio de Deus, por conta das pessoas que ali estavam servindo ao Senhor, eles tentaram fazer um monte de coisas ruins, como no caso de Daniel, só por orar ao Senhor, fornalha de fogo. Ananias, Misael, Izarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, só por não se dobrar a estátua, fornalha. Aliás, Daniel, cova dos leões, quem falou fornalha de fogo? Fica me dando aí palpite errado o presbítero Nilton, não é? E o que aconteceu? O que aconteceu? Que o nome do Senhor foi glorificado naquela provação. Então, se eu e você entendermos que a nossa vida nesta terra chamada Brasil pode ser útil ao Senhor para glorificar o nome dEle, vamos compreender que a gente pode viver igualmente um monte de dificuldades, mas no final quem vai prevalecer sobre tudo na nossa vida é o Senhor, e o nome dEle será exaltado, e a minha vida nesta terra é um instrumento de Deus como a sua, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o nome do Senhor não vai ser glorificado apenas por eu morar aqui e você morar nesse país. O nome do Senhor vai ser glorificado quando as lutas vierem e nós nos encurvarmos ainda constantemente ao Senhor, Ele mostrar benignidade sobre a nossa vida, tanto nas coisas íntimas da nossa vida, dentro da igreja, na nossa comunhão, como fora dela, no trabalho, na vizinhança. O nome do Senhor será honrado e glorificado e reconhecido, ainda que aquela pessoa que esteja vendo não se submeta totalmente.
mas vai ter que reconhecer que existe um Deus no céu, cuja letra do papel não pode expressar ou exprimir. Aquele Deus é o nosso Senhor que está sobre a nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dele, do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscarias a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do rei, e conforme vires te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar do rei deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e a sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei lhes tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém a palavra? Nessa leitura simples, a gente percebe que existem elementos aqui para a gente meditar durante todo o mês.
durante todo o ano e durante toda a nossa vida. Porque tem coisa que a gente medita, e medita de novo, e medita de novo, e medita de novo, e lê de novo, e a gente, a cada meditação e a cada leitura, a gente vai aprendendo muita coisa. Então, o que nós estamos vendo nesse primeiro capítulo? Que Babilônia invade Judá, que invade Jerusalém, que leva riquezas dali, despojos de guerra e de invasão, e não apenas isso, leva também pessoas importantes, porque nessa etapa de conquista de Babilônia entre os povos que estava agora formando o seu império em todo o mundo habitado, era o propósito, Nabucodonosor, recém-assentado ao trono no lugar de seu pai, ele tem uma estratégia de guerra. Qual é a estratégia? A estratégia é invadir os lugares fortificados como Jerusalém e tirar de lá não só as riquezas, mas tirar a riqueza cultural, tirar a riqueza de sustentação, nem que um país investe para que ela possa estender o seu dinamismo, a sua riqueza, tudo aquilo que ela está construindo na vida dos jovens, dos adolescentes, enfim, porque essas pessoas estão sendo formadas para estar na liderança no lugar daqueles que já estão cansados, daqueles que já estão prestes a dar a vaga ou clamar que alguém assuma a sua responsabilidade. Isso é, na vida humana comum, isso é assim mesmo. Louco é aquele que acha que tem que morrer sentado numa cadeira fazendo alguma coisa que ninguém possa fazer no seu lugar. Isso é uma realidade. Então, a estratégia de Nabucodonosor é tirar essas pessoas das suas nações e levá-las para Babilônia, para que lá pudessem catequizá-las, fazer uma lavagem cerebral. E enquanto retiram esses nobres dos lugares onde eles invadiram, pense comigo, eles tiram a resistência intelectual daquela nação para que ela esteja subjugada ao seu domínio. Sem os intelectuais, sem as pessoas que pensavam na nação, sem as pessoas que cuidavam do ensino, da cultura, da nobreza, ele fazia com que essas pessoas ficassem subjugadas à sua própria sorte. Então, essas nações não ofereceriam poder de revolução. Então, esse império, essa dinastia, esse governo, esse alcance babilônico se estenderia de uma forma assentada e acentuada em todas as nações, sem poder de reação. E quando eles levam, porque no caso aqui, nós não devemos pensar somente em jovens israelitas, jovens de Judá, que foram levados para a Babilônia, não. De todas as nações ele levava um punhado de gente, quando eu digo um punhado, um grande número de pessoas, para que dessa forma a sua estratégia de guerra se cumprisse. Então, em Babilônia, depois desse levante, dessa caravana de guerra, foram levados um monte de pessoas, não só de Israel, mas também de outras nações que conquistavam. Então era mais ou menos assim. Eles estão aqui conquistando uma nação. Há quem diga que Nabucodonosor sequer queria invadir Jerusalém, mas como ele estava numa outra conquista, Jerusalém estava na rota de volta. Então, já que estamos aqui, vamos dominar essa nação também. E todas as nações que estavam no circuito do retorno à Babilônia eram povos que ele iria invadir, que ele iria dominar. Há quem diga que ele volta apressadamente para a Babilônia porque seu pai morre e o trono está vazio, ele então deveria reinar no lugar de seu pai. Então ele faz as coisas apressuradamente para retornar à Babilônia. E retornando lá, ele leva essas pessoas, e levando essas pessoas, ele quer fazer com que elas não só não ofereçam resistências internamente no seu governo, estando em Babilônia, mas que elas sejam adestradas, que elas mudem de pensamento, que elas parem de pensar como elas pensavam enquanto estavam em suas nações. Então, agora nós vamos particularizar a questão de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que ele fez, o rei mandou fazer, para que eles pudessem declinar
do propósito deles, essa questão de, acabamos de ler o livro de Ruth, que conta a história de Noemi e sua nora Ruth, que insiste em ir para a terra dela, para Belém de Judá, e ela diz aquela célebre declaração: o teu povo é o meu povo, onde você morrer, morro eu, onde você dormir, durmo eu, onde você for, eu vou, e o seu Deus será o meu Deus, é o meu Deus. Uma das afirmações mais importantes nesse tempo, e nesse tempo da história bíblica, nesse tempo que nós estamos vivendo, e há pouco tempo atrás, há pouco tempo à frente, sempre será, é o Deus a quem nós estamos nos submetendo para servir. Os nossos amados irmãos que hoje descem as águas do batismo, estão tomando uma decisão, estão selando uma vida de fé no Senhor, declarando publicamente para quem quiser ver, porque as portas estão abertas para quem quiser entrar, que eles estão agora estabelecendo um selo no relacionamento deles com o Senhor, estão cumprindo o que Jesus disse: aquele que crê, ele já crê em, e for batizado, será salvo. Ou seja, então o batismo tem uma importância muito grande na salvação de uma pessoa. Por quê? Porque o batismo é uma declaração daquilo que a pessoa está vivendo aqui dentro. Então, meus irmãos e irmãs que serão batizados hoje, não basta dizer que crê, tem que crer. E o batismo não é uma encenação para a família, não é encenação para os amigos, não é uma encenação para a igreja. O batismo é uma atitude para com Deus. Ele pode até reverberar aqui na terra, no meio da igreja. A gente vai até aplaudir daqui a pouquinho a decisão de vocês. Mas ele primeiro é uma atitude para com o trono de Deus e a obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Quem concorda? Isso. Então, assim como esses jovens, vocês igualmente serão testados e passarão por provação na vida humana, para provar a tenacidade da fé de vocês e do relacionamento com o Senhor. Então o que acontece aqui? Qual a primeira estratégia que o rei então declara que deve ser feito? Levá-los para um lugar de confinamento durante 3 anos. Escute, 3 anos. Tem uns irmãos, me perdoem, não é ironia não, mas é só um esclarecimento. O que você está fazendo? Jejum de Daniel. Ah, é? Como é que é isso? Eu estou tomando água e comendo legumes. Ah, por quanto tempo? 10 dias, 15 dias. Está falhando, tem que ser 3 anos. Se vai falar que vai fazer o jejum de Daniel, são 3 anos. É o que está escrito. Agora, você quer fazer 10 dias? Não é o jejum de Daniel. Esse é só um jejum experimental, nem o de Daniel, é o do dispenseiro. Aquilo ali foi para o dispenseiro ver que Deus iria agir na vida deles, não obstante ao que eles comiam. Deus vai agir na sua vida, não por aquilo que você come, mas pela maneira como você se submete a Ele. Deus vai nutrir você, não por aquilo que você tem, mas pelo Deus que você serve. E se Ele te dar alguma coisa nesta terra, o glorifique com aquilo que Ele te deu. Quem pode celebrar o Senhor? Porque o que nós vemos nesse texto não é apenas alguém se oferecendo ao Senhor e sendo fiel a Ele. Nós vemos nesse texto Deus falando: poxa vida, já que Ele é assim, deixa eu abrir das minhas dádivas aqui. Por 3 vezes nesse texto aqui você vai ler que Deus está dando a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias alguma coisa. Na verdade por 2, porque é uma específica que Ele fala: esse aqui é só para Daniel. Sabe o que isso nos mostra? Que existem níveis de fidelidades, há níveis de relacionamento com o Senhor. Deus não tem nenhum filho queridinho, mas a história bíblica e a noção bíblica mostra que existem filhos de Deus que são mais achegados a Ele. Então não precisa fazer beicinho: Deus é mais achegado a Ele. Seja mais achegado ao coração de Deus. E aí o bom diz que não vai haver concorrência na igreja, concurso na igreja dos mais achegados ao Senhor, nunca vai haver isso, embora alguns tolos fazem por si só, por conta própria. Por quê? Porque nunca nós vamos compreender esse relacionamento do nosso irmão com Deus.
Porque se nós não somos adultos na fé o bastante para compreender o nosso, como que nós vamos nos gastar tempo, perder tempo em tentar entender a nossa comunhão com o Senhor? Teve uns malucos lá na Bíblia que tentaram entender lá do Moisés. Sabe quem eram? Seus próprios irmãos carnais, Arão e Miriam. Fizeram um complô e se deram mal. Aí Deus aparece para eles e fala assim: olha, se tem profeta na terra, gente que eu levantei, eu conheço, está tudo bem, mas deixa eu falar uma coisa para você, Miriam e Arão: com meu servo Moisés é diferente. com ele eu falo cara a cara, é olho no olho. Então, se você quer isso, ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia. Ah, cadê que o irmão prega, parece que, olha que maravilha. Ué, vai orar, vai clamar ao Senhor. Está com vontade, quer isso para a sua vida? Se dedica, e Deus vai tirar do seu bom tesouro e dará a você. É assim que funciona. E a Bíblia então diz que, primeira coisa, confinamento. Qual o tempo? 3 anos. Nesse confinamento, eles seriam ensinados na língua dos caldeus. Qual era a língua dos caldeus? O que Israel aprendeu no exílio, o aramaico. E aprender a cultura dos babilônios, os caldeus. E ia comer da comida que eles comiam, a comida top, o que o rei comia. Então pensa comigo, eles não apenas deveriam esquecer a cultura deles, eles seriam aculturados, eles seriam treinados, adestrados na cultura dos caldeus. Durante 3 anos o rei ia fazer uma lavagem neles por completo. Era estratégia do rei, para quê? Para que eles servissem aos interesses da Babilônia de corpo, alma e espírito. Eles deveriam se comer a comida, escute isso. Daniel não assentou no seu coração não se contaminar, no capítulo 1, versículo 8, não apenas porque ele não queria comer a comida do rei, porque toda comida que o rei comia e toda a nação comia, era primeiro consagrado aos ídolos de Babilônia. Então toda aquela comida, toda aquela ração, todo aquele alimento, todo aquele vinho era consagrado a Bel, da Babilônia. E todos que comessem estavam aceitando comer daquilo que era contaminado, que era proibido aos judeus. Então não é simplesmente o Daniel, não vou comer essa comida porque ela é rica em carboidrato, ou ela tem muita gordura. Como é que é o nome da vitamina mesmo que a gente precisa da carne vermelha? Como é que é o nome? Entendi. Proteína. A proteína da vitela da Babilônia a gente precisa. Nossa, que maravilha, né? Antes não podia comer ovo aqui na nossa terra, agora eu digo, coma ovo! Antes se comesse 2 ovos no dia, você vai morrer! Agora dizem, come 3, 6, 9. Então, o problema lá era a contaminação. O que o rei queria? Que eles aceitassem a alimentação consagrada à sua deidade, ao seu falso Deus, ao seu pseudo-Deus. E eles fossem entrando por isso. Não só a comida, mas eles deveriam estudar, se assentar diante dos melhores professores para aprender a cultura babilônica e a sua língua. Mas não somente isso. A Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, parece que ele zelou em fazer isso. Ele não só fez isso, ele mudou os seus nomes. E é claro que a gente está lendo aqui na Bíblia desses 4, mas é claro que eles mudaram o nome de todos eles. Então Daniel, eles botaram o nome nele de Beltesazar. Então durante 3 anos, ninguém deveria chamar Daniel de Daniel. Ô Beltesazar, ô Beltesazar, não era mais Daniel. Você vai falar, e daí, qual o problema? De repente ele gostou até do nome.
O problema todo é o que o nome significava. A nossa cultura não investe nisso, não se importa com isso. Alguns até gostam de, em algum momento, vou botar um nome aqui e saber daquilo que representa, daquilo que significa. Mas na maioria das vezes, ninguém nem pensou nisso. Alguns uns e outros estão pensando nisso nesse tempo, mas não faz parte exatamente, originalmente, da nossa cultura. Mas do povo de Deus, sim. Porque eles entendiam que colocar o nome não era apenas chamar alguém pelo nome tal, era profetizar sobre a vida dele e fazer declaração, não só daquilo que eles estavam vendo na vida da criança, do que aconteceu na sua gestação, no parto, mas daquilo que eles queriam profetizar sobre a vida da criança, daquela pessoa. E agora, Daniel recebeu quando nasceu o nome de Daniel. Deus é meu juiz. E quando alguém chamava, ô Daniel, automaticamente vinha à mente de Daniel, Deus é meu juiz. Quando a mãe de Daniel chamava Daniel em casa, ela estava dizendo, não Daniel, ela estava dizendo, menino, Deus é seu juiz. E aquilo ficou encucado em Daniel, Deus é meu juiz, Deus é meu juiz. É Deus quem me julga, é Deus quem me julga. Por isso que você, quando lê a história, você não vê Daniel preocupado no que pensam dele. Ele está preocupado no que Deus pensa e não no que as pessoas pensam. Você que está tão subjugado à ideologia dos outros, ao que o vizinho pensa de você, o que amigo do trabalho pensa. É claro que eu não estou falando que você deve ser dado a escândalo, mas é escravo disso. Daniel não era. Você pensa de mim isso, beleza, mas eu quero te dizer que tem alguém mais importante que você que pensa outra coisa acerca de mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vire para alguém, aponte o dedo e diga glória a Deus. Por que botaram Beltesazar? Que significa protegido de Bel, da divindade principal da Babilônia. Príncipe de Bel, faz parte daqueles que Bel elegeu. Não, comigo não cola, diz Daniel. Podem botar e trocar o meu nome, mas nunca vão trocar o meu coração, nunca vão trocar a minha alma, nunca vão penetrar, traspassar o meu espírito, nunca vão, porque eu sei a quem eu sirvo, eu conheço o meu Senhor. E eu disse no início, e vou ficar repetindo todo mês, e todo ano, e toda a vida, enquanto eu puder ministrar a alguém, o que isso fala para mim? Que muitos de nós somos alvos disso. Ei, quando te põem um apelido, quando te taxam de alguma coisa, as pessoas não querem só apenas dizer algo que eles veem na pessoa. Na verdade, a insistência nisso é para fazer com que a pessoa, pensando nisso, se transforme naquilo que está sendo chamado. Por isso que é muito importante que eu e você saibamos do nosso relacionamento com Deus, para quando alguém nos chamar de qualquer coisa que não seja verdade, a gente diga, mas Deus me chama de outro nome, Deus pensa outra coisa ao meu respeito. Você está aí mesmo, você pode dar glória a Deus por isso? Agora é importante pensar aqui nisso que eu estou dizendo a vocês, porque ao Ananias está escrito aqui que eles puseram o nome de Sadraque. Ananias diz, Jeová é misericordioso. Quando a mãe de Ananias o chama, não está chamando ele de Ananias, está chamando, oh Deus misericordioso, vem aqui. E o Ananias entende a vida dele, ele cresceu. Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Se Deus é misericordioso, eu entendo isso, pode quem quiser me ameaçar. Deus é misericordioso. Mas se Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. Deus é misericordioso. Sua mãe Ananias não ouvia somente, não entendia somente isso, mas ele ouvia isso com a voz aveludada e graciosa da sua mãe. Meu filho, Deus é misericordioso.
Aí vem a voz do Nabuquinho: eu vou matar vocês. Aí ele ouvia: Deus é misericordioso. O que é que você escolhe ouvir? O que é que você está escolhendo ouvir? A quem você está ouvindo? A quem você está dando mais atenção, hein? A quem nós dermos mais atenção e nos importarmos mais, seremos subservientes dessas pessoas. Mas graças a Deus que existe uma voz imperiosa que não fala aos nossos ouvidos humanos, mas fala dentro de nós. É o laudo divino como Ele te chama. Eu não sei se você já chegou a esse nível de relacionamento com o Senhor. Eu não estou dizendo que tenha, mas estou dizendo que todos nós precisamos chegar a esse nível. Aí Deus está fazendo isso. Será que foi Deus que falou? Gideão fez prova, meus irmãos, enquanto não entendia. Samuel foi ao Eli enquanto não tinha o hábito de ouvir o Senhor. Mas depois daquele episódio, leva a mão não, hein? Samuel nunca mais voltou a Eli para perguntar: é você que me chama? Samuel já sabia que era Deus que estava chamando ele. Samuel, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Só por um episódio ele teve dúvida, porque não tinha intimidade, afinidade. Mas a partir daquele momento ele começou a ter, e não tinha dúvida quando Deus o chamava. E a proposta aqui de pensarmos nisso é: o que principados e potestades do mundo espiritual têm feito com você, ou assanhado de pessoas para fazer? Qual é a tentativa do inimigo em relação à sua vida, para você se conformar, entrar na forma, entrar nos moldes, na cultura desse presente século? Qual é? Você tem que entender qual é a tentativa que o inimigo está fazendo com você, ou tentando fazer com você, para que você decaia da sua submissão ao Senhor, para que você decaia do seu relacionamento com Ele. Cada um aqui isoladamente precisa perceber. Enquanto eu estou falando, o Espírito está revelando, e você vai ter durante essa semana uma noção mais exata do nome que te chamam no seu trabalho, que às vezes pode ser apenas uma brincadeira, de como te chamam em sala de aula no seu colégio, de como te chamam na sua família. Você vai poder perceber se é apenas uma brincadeira inocente, ou se há por trás daquilo uma tentativa de pisar você, de aniquilar você, de reduzir você a uma circunstância que Deus nunca escolheu para você. E você, a partir de hoje, não só vai dizer: eu repreendo esta palavra, como dentro de você não vai vivê-la. Por quê? Porque você não vai viver o laudo ou aquilo que as outras pessoas taxam de você. Você vai viver e andar conforme Deus diz quem você é. Você recebe essa palavra para você? Quem sabe, minha irmã, me perdoe entrar nesse seu particular, teu marido te chama há muitos anos por um nomezinho que você se incomoda, você nunca gostou. Você vai aprender a se levantar contra isso, repreender em nome de Jesus, e Deus vai te dar a oportunidade um dia de olhar para a cara do cabeça de abóbora e falar assim: nunca mais me chame disso. Não precisa brigar, mas diga com seriedade: nunca mais me chame disso. Quem sabe, meu irmão, sua mulher gosta de te ridicularizar e te chama de apelido alguma coisa que você nunca gostou, aquilo te incomoda. Quem sabe, filho, teu pai te chama disso. Quem sabe, pai, seu filho te chama de alguma coisa. Em nome de Jesus Cristo, é preciso compreender o nível do que a Bíblia está nos informando, não apenas do que eu estou falando, e lutarmos isso, porque algumas coisas que a gente está lutando, tentando vencer há muito tempo, está preso por causa disso. Mas quando a verdade vem também a libertação de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Pequenas coisas, pequenos momentos, pequenos detalhes, a gente precisa aprender a olhar até que ponto o Deus desse século, Satanás, está tentando nos aniquilar e nos classificar como dominados por ele. Por isso Daniel chegou, tem tanta coisa para ser falada aqui, por isso que Daniel chegou a um momento que ele determinou para si, assentou no seu coração. Existem coisas que você precisa assentar no seu coração. E aí eu me sirvo desse dia festivo de ceia do Senhor para lembrar o que Pedro diz. Só lembrando a você, não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro
que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Um dia eu preguei aqui sobre tradição que recebemos dos nossos pais. Quantas coisas recebemos e elas parecem ser ingênuas, elas parecem não ter uma carga de malignidade, não são malévolas a nossa maneira de pensar, mas quando a gente para analisar o que acontece com a nossa vida, as nossas reações, nós começamos a ver um veio de ligação, me permita dizer na linguagem de hoje, uma fibra ótica não perceptível que liga o que nós estamos pensando, a maneira como nós estamos levando a nossa vida, que veio de um tronco familiar que a gente precisa declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e que Ele muda a nossa vida. Existem muitas vicissitudes, muitas coisas que amarram a vida de pessoas que elas querem resolver aqui a consequência, mas não querem resolver a causa. O Eliseu está passando e os homens de Jericó, sendo Jericó, outra cidade, chamam ele e falam assim: "Ei, profeta, vem cá, olha a nossa cidade, é boa, bonita, legal, pois é, mas a água é amarga, olha, a gente rega com essa água a lavoura, não dá nada, a cidade era bonita, mas o que acontecia nela não era legal." E aí o Eliseu, eles esperavam que Eliseu resolvesse o problema para eles. O Eliseu disse: "Aonde é a fonte das águas?" "Ah, em tal lugar." "É lá que eu quero ir." Tem gente que gosta de tratar as consequências. Deus trata a causa para mudar tudo. Se você quer mudança na sua vida, pare de tratar a consequência. É importante tratar sim, mas comece a tratar a causa. Vai na causa. Por que isso acontece comigo? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu reajo dessa maneira? Vai na causa, vai naquilo que é o fato motivador e declara que o Senhor reina sobre aquilo ali. Repreenda aquilo que está acontecendo. Declara pelo poder de Deus que uma mudança vai haver e Deus vai operar, coisas serão transformadas pelo seu poder, pela grandeza do seu poder. Você ainda está aí, você pode dar glória ao nome do Senhor. Então, o Misael está aqui, colocaram o nome dele de Misael, e quando a mãe dele colocou o nome de Misael, ela não queria colocar apenas Misael, porque o nome Misael significa quem é como Deus. Então, quando o Misael, que botaram o nome dele de Mesaque, estava na fornalha, ele não estava olhando para si como Mesaque, ele estava olhando para si como Misael. Vou ser lançado na fornalha, já caí dentro da fornalha. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem é como Deus? Aleluia! Oh, eu repito, ele ouvia a voz afetuosa da sua família chamá-lo. Quem é como Deus, menino? Quem é como Deus? E ele levou para dentro da fornalha de fogo aquilo que ele aprendeu. Quem é como Deus? A questão não era apenas não morrer por causa da fornalha aquecida 7 vezes. A questão era a fornalha conseguir vencer o Deus que ele conhecia. E aí, fala para mim, qual é o Deus que você conhece? Quem você aprendeu a honrar e a servir? Fala aí. Fala para mim não, fala para você, medita nisso. Medita na gravidade do que isso nos informa. Como que essas coisas podem sim mudar hábitos. Sentir coisa esquisita, porque na verdade essas coisas esquisitices começam com apenas uma questão aparentemente inocente, mas ela vai sendo replicada, repetida, repetida, e a pessoa vai vestindo aquela identidade. Está me vindo à mente, vou falar sobre alguns casos que ouvimos dizer de garotos que morreram ou se acidentaram gravemente porque viam muito filme de Homem-Aranha, o pai deu roupa do Homem-Aranha, ele se achava um Homem-Aranha e queria andar colado nas paredes. O que houve? Um encucamento. Eu sou Homem-Aranha. Eu sou Homem-Aranha. Esse dia encontrei um garoto com a roupa do Homem-Aranha, não sei se foi aqui na igreja, ainda fiz assim para ele, assim, ele quis mexer com ele, porque está aqui, ó. Quando um problema vem, e eu e você sabemos que não é assim. Quando um problema vem, a gente renovação do entendimento.
olha para cá, eu sou o primeiro da fila se tivesse, que quero que Deus complete essa renovação aqui dentro de mim. Você quer? E aí botaram o nome dele de Mesaque. Pô, Misael é quem é como Deus. E Mesaque, fala muita coisa, muitos livros escrevem um monte de coisa, mas Mesaque quer dizer quem é como Aco, que é o Deus da lua, ou quem é este. Então, quando chamam o Misael, que é quem é como Deus de Mesaque, querem encucar nele, quem é este? Quem é você? Qual a sua identidade? Querem esvaziar da mente dele a convicção que ele tem no verdadeiro Deus. Você pode compreender isso? Então, quando eles mudam o nome desses meninos, é uma tentativa de integrá-los à religião pagã do seu novo ambiente social. Queria que eles fossem e ficassem daquela mesma forma. Mas todo o tempo em que, quando houver um desafio desse, Deus quer investir em quem se submeter a Ele, para mostrar que Ele ainda é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Soberano, que Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, sem dar satisfação a ninguém, porque Ele não precisa dar satisfação a mim nem a você. Ele é soberano para fazer o que Ele quiser. Isaías, quando foi falar disso, ele disse: operando eu, Deus disse, ele escreveu, operando eu, operando Deus, quem impedirá? Ele é soberano para fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. E o livro de Daniel nos retrata e nos mostra a soberania de Deus, em estando um governo pagão servindo a um ídolo, que é um pseudo-deus, porque Bel nunca foi Deus. Ele era um objeto feito de um material para representar a deidade da Babilônia. Mas ali em Babilônia, por conta dos seus servos estarem ali, estava presente do verdadeiro Deus, que o rei não conseguia ver. E que quando você lê Daniel, ele pasma, ele vidra, ele se mumifica, porque olha a fornalha de fogo aquecida 7 vezes, e quando ele olha para dentro da fornalha, ele espera ver 3 churrasquinhos humanos, carbonizados, fumaçando, mas ele vê 4 homens vivos passeando. O termo que está escrito é passeando dentro da fornalha, e aquilo causa pane nele, não dá, as placas colam, e ele pensa: peraí, era para estar morto, eu joguei 3, agora tem 4, que negócio é esse? E ele atenta para o quarto, porque os 3 ele já tinha visto cara a cara, mas o quarto ele não tinha enxergado ainda. O quarto sempre esteve ali quando aqueles moços chegaram, mas ele só viu quando ele quis revelar a grandeza de Deus para ele, para o próprio rei. Sempre esteve ali, mas não enxergava. Deus está aqui, você sente e vive esse relacionamento com Ele. Amém? Então, quando pegaram Azarias, quer dizer, Jeová é o meu socorro, colocaram o nome dele de Abed-nego, servo de Nego, que era a representação máxima de Mercúrio, que eles tinham como Deus da sabedoria. Então, quando eles, ao invés de chamar Azarias, chamava Abed-nego, eles queriam desconfigurar da mente do Azarias que Deus seria o seu socorro sempre. E aí eu torno a dizer, quando eles estão na fornalha, e quando eles dizem: lançamos Abed-nego, o Azarias diz: lançou não, lançou o Azarias, Jeová é o meu socorro. Agora imagine, Azarias, Jeová é meu socorro. Misael, quem é como Deus. Ananias, Jeová é misericordioso. Esses 3 andando dentro da fornalha. Que fornalha vai resistir? Que fornalha vai desistir? Se ali existe uma tríade de gente que tem relacionamento com o Senhor. E assim pode ser você e a sua casa. Começou por um, mas daqui a pouco são 2, e daqui a pouco 3, e Deus vai fazendo a libertação, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, como aconteceu com Abraão. Começou por um. Eu não sei cantar o cântico, nem é bem-vindo aqui, mas um cântico antigo do tempo, desse tempo aí. Eu não posso falar que é do tempo do seu José, senão depois ele vai brigar comigo. Eu não vou falar isso.
mas que cantava-se assim: tudo começou com um fiel que estendeu as mãos para o céu e creu, e outros dele se aproximaram, e ao primeiro se ajuntaram, e a multidão cresceu. E depois de muito tempo através, deixaram na história as marcas dos seus pés. São as incontáveis multidões que adoram para sempre ao Senhor das gerações. São milhares de milhares que a terra com o Senhor habitarão. E assim vai, eu não sei cantar o resto. E o meu tempo já acabou. Eu queria ficar aqui até amanhã falando, mas você não ia ficar ouvindo. Deus tem hoje para mim. Deus tem hoje para você. Quem vai continuar morando com a família ou quem vai morar fora? Você não acha que vão tentar desconfigurar na mente do teu filho aquilo que você lutou em Deus para configurar, para estabelecer, para ensinar? Você não acha que vai acontecer isso com você, Gabriel? Vamos tentar fazer isso? Mas tem que guardar princípio. Quando nós guardamos princípios, ninguém os tira de nós. Ninguém vai tirar isso de você. Ao contrário, vão tentar tirar Deus de você? Primeiro, que Ele não quer sair. Segundo, porque você não quer que Ele saia. Terceiro, porque Deus quer revelar através da sua vida a sua bondade e a sua misericórdia. Não vão conseguir. Aquele que em você começou a boa obra irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Não vão conseguir, é só você determinar isso para você. Não, eu vou continuar servindo ao Senhor. Sou tão novinha, você esbanjando esse cabelo aqui, eu sem nada, você com essa cachopa toda linda aí, ó. Podia me doar uma bundinha para botar aqui. Vai ficar diferente, que o meu é liso, mas não tem problema não, vai ficar legal, muito legal a mecha aqui. Deus vai te dar poder, você vai conseguir. Muitas pessoas não tomam decisões pelo batismo ou decisão pelo batismo porque ficam pensando assim: será que vou conseguir? Será que eu vou me conseguir manter fiel ao Senhor? Tem muita gente que não assume responsabilidade com Deus ou não assume seu relacionamento com Deus porque fica pensando: eu já uma vez decidi e não consegui. Será que eu vou conseguir dessa vez? E o diabo usa isso como trunfo, usa isso como uma ferramenta que machuca. Você promete, você não cumpre. Você quer fazer, mas você não consegue. Então, em nome de Jesus, faça diferente dessa vez. Diga para Deus, declara a sua inoperância: Senhor, eu já entendi que sem o Senhor eu não consigo. Eu já entendi que isso de servir ao Senhor não é uma questão de pensamento positivo, mas é uma questão de pensamento que se submete à tua autoridade. Então eu escolho me submeter. Quem sabe há pessoas aqui, ou por que não dizer que todos nós deveríamos hoje, presbítero Levi Silva, reassentar no nosso coração que nós não vamos nos contaminar com nada ou com coisa alguma que bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Por que não dizer que hoje é o dia, que agora é o momento de eu, Ednei, me levantar, me posicionar espiritualmente falando e dizer, eu não vou me contaminar. Eu não vou. 1 João capítulo 2, me desculpe ser repetitivo, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. E o mundo
passa e a sua cobiça ou concupiscência, e o mundo passa, mas aquele que se firma em Deus, aquele que espera no Senhor, aquele que tem relacionamento com o Senhor, permanece para sempre. Fique de pé, por gentileza.